Profecia de São Francisco sobre um futuro falso Papa que destruirá a Igreja. A predição de grandes cismas e tribulações na Igreja é a 13ª profecia do capítulo. Algumas profecias de São Francisco de um livro, com a imprimatura do século XVIII, intitulado Obras do Seráfico Pai São Francisco de Assis. A São Francisco terá revelado esta profecia aos membros da sua ordem pouco tempo antes de morrer, portanto no primeiro quartil no século XIII. O santo profetiza grandes cismas e tribulações na Igreja. Pouco tempo antes da morte do Santo Pai, ele reuniu os seus filhos e alertou sobre as tribulações que haveriam de vir. Meus irmãos, ajam com bravura, tenham coragem e confiem no Senhor. Aproxima-se rapidamente o tempo em que haverá grandes provas e aflições, abundarão as perplexidades e discórdias, tanto espirituais como temporais. A caridade de muitos esfriará e a maldade dos ímpios aumentará. Os demônios terão um poder invulgar. A pureza imaculada da nossa ordem, assim como a de outras, estará tão obscurecida que haverá a pouquíssimos cristãos a obedecer ao verdadeiro soberano pontífice e à Igreja Romana com corações leais e caridade perfeita. Há nos tempos dessa tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao pontificado, que, com sua astúcia, empenhar-se-á em levar muitos ao erro e à morte. Então os escândalos multiplicar-se-ão. A nossa ordem será dividida e muitas outras serão completamente destruídas porque tolerarão o erro em vez de o combater. Haverá tal diversidade de opiniões e cismas entre o povo, os religiosos e o clero, que, se aqueles dias não fossem abreviados, segundo as palavras do Evangelho, até os eleitos seriam levados ao erro, não fossem eles guiados, no meio de tão grande confusão, pela imensa misericórdia de Deus. Então a nossa regra e o nosso modo de vida serão violentamente combatidos por alguns e, sobre nós, cairão provas terríveis. Os que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida, mas ai daqueles que, confiando apenas na sua ordem, caírem na tibieza, pois esses não serão capazes de suportar as tentações permitidas como provação para os eleitos. Os que conservarem o seu fervor e mantiverem a sua virtude com amor e zelo pela verdade sofrerão injúrias e perseguições como se fossem rebeldes e cismáticos, uma vez que os seus perseguidores, instigados por espíritos malignos, dirão que prestam um grande serviço a Deus eliminando aqueles homens nocivos da face da terra. Mas o Senhor será o refúgio dos aflitos e salvará todos os que em Ele confiam. E a fim de serem como seu mestre, estes, os eleitos, atuarão com confiança e, com a sua morte, obterão a vida eterna. Escolhendo obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens, eles não terão medo de nada e preferirão morrer do que aprovar a falsidade e a traição. Alguns pregadores manterão silêncio sobre a verdade, enquanto outros irão pisoteá-la e negá-la. A santidade de vida será desprezada até pelos que exteriormente a professam, pois, nesses dias, nosso Senhor Jesus Cristo enviar-lhes-á não um pastor verdadeiro, mas um destruidor. Quando li pela primeira vez esta profecia, ela vinha numa versão brasileira e tinha-lhe sido imputada a primeira frase de São Francisco. Procurei o livro de onde poderia ter sido extraída esta profecia, e só encontrei a versão inglesa publicada em 1882. Como a tradução brasileira não estava inteiramente fiel ao texto original em inglês, resolvi fazer uma nova tradução. São muito semelhantes, quase que só com algumas diferenças de estilo. Como tinha sido retirada a primeira frase do que São Francisco disse, soube-me que havia a intenção de forçar o texto a se referir exclusivamente aos últimos tempos da humanidade, quando,
Ela podia ter sido dita só com a intenção de alertar os seus irmãos para problemas que adviriam nos próximos anos a seguir a sua morte relacionados a algum falso papa que surgisse logo a seguir. Mas dada a intensidade e amplitude da profecia, considero que pode muito bem servir os dois propósitos, mas em particular, o que se destinava a nos alertar, a todos, sobre os últimos tempos, sobre a apostasia final da igreja e ao falso profeta que há de ser o precursor do anticristo. Tradução do livro Works of Ths Seraphic Fater St. Francis of Assisi. Capítulo: Algumas profecias do Santo Pai S. Francisco. 13, página 248 e 249. Pouco antes da morte do Pai Santo, ele convocou os seus filhos e alertou sobre os problemas que haviam de vir, dizendo: Hajam com bravura, meus irmãos, ganhem coragem e confiem no Senhor. Em breve se aproxima o tempo no qual haverão grandes provas e aflições, perplexidades e discórdias, tanto espirituais como temporais, virão em abundância, a caridade de muitos esfriará, enquanto a malícia dos ímpios aumentará. Os diabos terão um poder fora do usual, a imaculada pureza de nossa ordem, e de outras, será tão obscurecida, que haverá bem poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro soberano pontífice e à Igreja Romana com corações leais e caridade perfeita. Nos tempos desta tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao pontificado, que, com sua astúcia, empenhar-se-á em levar muitos ao erro e à morte. Então escândalos se multiplicarão, a nossa ordem será dividida, e muitas outras serão totalmente destruídas, porque consentirão o erro em vez de combater. Haverá uma tal diversidade de opiniões e cismas entre as pessoas, os religiosos e o clero, que, se aqueles dias não fossem abreviados, segundo as palavras do Evangelho, até os eleitos seriam levados ao erro, se não fossem guiados, no meio de tão grande confusão, pela imensa misericórdia de Deus. Então a nossa regra e nosso modo de vida serão violentamente combatidos por alguns, e provas terríveis cairão sobre nós. Os que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida, mas ai dos que, confiando somente em sua ordem, caírem em mornidão, pois não serão capazes de suportar as tentações permitidas como teste para os eleitos. Os que perseverarem em seu fervor e mantiverem sua virtude com amor e zelo pela verdade sofrerão injúrias e perseguições como sendo rebeldes e cismáticos, pois os seus perseguidores, instigados por espíritos malignos, dirão que prestam um grande serviço a Deus, eliminando aqueles homens pestilentos da face da terra, mas o Senhor será o refúgio dos aflitos, e salvará todos que nele confiarem. E a fim de serem como seu mestre, estes, os eleitos, agirão com confiança e com sua morte obterão para si próprios a vida eterna, escolhendo obedecer a Deus e não aos homens. Eles não temerão nada e preferirão perecer, do que aprovar a falsidade e a perfídia. Alguns pregadores manterão silêncio sobre a verdade, e outros acalcarão os pés e a negarão. A santidade de vida será desprezada e até pelos que exteriormente a professam, pois naqueles dias nosso Senhor Jesus Cristo lhes mandará não um verdadeiro pastor, mas um destruidor.